E, gente, voltei. Então tá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é dar uma passada em todas as ferramentas que nós temos aqui do Photoshop para a gente dar uma olhadinha como cada uma delas funciona ou como cada uma delas basicamente funciona para vocês relembrarem o funcionamento da interface do Photoshop, né? Então, primeiro a gente deu uma introdução de como vão ser as aulas e essa primeira parte eu vou dar uma passadinha por todas as ferramentas, mas pelas ferramentas básicas que nós temos dentro do Photoshop e aquelas que a gente precisa mais usar. Aliás, essa é uma coisa bem importante, tá? Nem tudo que tem dentro do Photoshop a gente precisa saber, né? A gente acaba sabendo ou acaba se especializando naquilo que a gente mais usa do Photoshop, né? Então, por exemplo, se eu utilizo mais computação gráfica, então eu fico especialista em computação gráfica. Se eu é, entendo mais de tratamento de imagem, então eu fico especialista em tratamento de imagem. Então, nem todas as ferramentas aqui você precisa saber de tudo, todo momento, porque você não precisa ficar especialista em tudo. Então, mas saber que elas existem é importante para você, mas não é importante saber e ser especialista em tudo, mas ser bom no básico ajuda todo mundo. Então tá bom. Então a gente já falou, por exemplo, aqui sobre a camada, né, e como a camada utiliza, como a gente se utiliza aqui na camada, né, das camadas e algumas outras coisinhas aqui da interface lateral direita, mas agora a gente vai dar uma olhada nessas ferramentas todas que estão aqui do lado esquerdo. Olha, o Photoshop ele não tem uma ferramenta padrão, sabe? Assim, toda vez que eu volto numa ferramenta ou fecho o Photoshop, ele retorna e reinicia numa ferramenta padrão, ou se eu clicar alguma coisa, ele tem lá uma ferramentinha que é a padrão dele. Não, ele não tem isso, tá? Então, todas as ferramentas aqui são ferramentas que você pode selecionar a qualquer hora e ele não volta numa ferramenta padrão. Nesse sentido, então, qualquer coisa, às vezes você pode até fechar o Photoshop e estar clicado numa outra ferramenta e ele reiniciar e estar naquela última ferramenta que você clicou. Depende muito. Às vezes isso acontece, às vezes não acontece. Eu não sei exatamente porquê, mas acontece. Bom, então a primeira coisa que a gente vai entender e fazer é perceber que o Photoshop trabalha aqui com camadas, né? Então a gente já falou sobre isso. E aí a primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa camada pode ser uma outra foto aqui se vocês quiserem, tipo essa aqui da flor. Então, de papel, né? Uma flor de papel, mas é uma flor. Então a gente pode utilizar essa imagem aqui e destravar esse fundo. Então vamos pegar a foto é essa Pen Tool aqui, mas você pode usar com qualquer imagem, porque é só para a gente entender o funcionamento. Então beleza, então eu vou dar dois cliques aqui no background, eu vou chamar isso aqui de fundo, beleza? Apertar OK, pronto, agora minha camada chama fundo, e essa camada que chama fundo, ele é uma camada que eu posso movê-la. Beleza, qual que é a ferramenta de mover? A ferramenta de mover é essa primeirinha que está aqui em cima, né? Tá vendo que aqui junto, então eu tenho outra ferramenta agora na versão 2020, que é a ferramenta Artboard. Essa ferramenta Artboard, ela permite que eu crie diversas artboards dentro do mesmo documento de Photoshop. Então é mais ou menos o funcionamento do Illustrator. Mas como vocês puderam perceber, é bem lento, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho o Artboard 1, se eu criar uma nova Artboard 2, Artboard 3 e assim sucessivamente, e ele vai agrupando aqui conforme você vai criando artboards. Acontece que o Photoshop não é feito para isso, né? O Photoshop não é feito para você diagramar aqui um livro, nem nada disso. Então vai ser muito raro o caso de você precisar, por exemplo, de uma série de artboards. Talvez você seja trabalhe com ilustração, aí queira colocar todos os seus artboards diferentes aqui dos seus quadrinhos, seu storyboard aqui, um do ladinho do outro, mas não é esse o nosso caso. Mas de qualquer maneira, a versão 2020 tem a criação desses artboards. Então, aqui nós temos a ferramenta de mover, e essa ferramenta de mover é para qualquer coisa. Então, se o fundo estiver destravado, eu posso mover ela à vontade como eu quiser. Lembrando que a representação para transparência no Photoshop é esse quadriculado, né? E acabou até uma coisa que foi incorporada na cultura, né? Quando você vai salvar um PNG, por exemplo, com fundo transparente, ele não te mostra com fundo branco, né? Ele te mostra com esse fundinho quadriculado que está aqui. Beleza. Aqui, nessa interface das camadas, tem algumas coisas que são importantes para nós aqui, que eu quero falar antes de eu passar para as ferramentas que estão aqui embaixo. Aqui eu tenho algumas coisas interessantes e legais. Uma delas são essas ferramentas aqui embaixo que a gente chama de camadas de ajuste. A gente vai usar muito isso daqui. Camada de ajuste ela é baseada no conceito de máscara, que é o conceito de você
influenciar uma imagem, influenciar um tratamento, influenciar alguma coisa somente nas partes que me interessam. Então, por exemplo, eu quero alterar a cor desta planta de alguma maneira. Então eu vou clicar aqui no Hue Saturation, né, no Matiz Saturação, e se eu fizer isso aqui, ele altera a percepção da minha cor como um todo, tá vendo? Em toda a extensão da imagem ele está fazendo uma alteração maluca que eu não quero. Mas vamos supor que eu queira que essa flor seja roxa, mas eu não quero que as outras partes da imagem sejam influenciadas. Então o que acontece? Quando eu criei uma máscara de ajuste, ele me criou automaticamente aqui então uma máscara que permite dizer para o Photoshop o seguinte: olha, tudo que está em branco está sendo influenciado na imagem que está abaixo, ou em tudo que está abaixo. Então se eu tivesse uma outra layer aqui, por exemplo, e essa layer, esse fundo aqui fosse um fundo vermelho, né? Vamos fazer um negócio bem tosco, tá? Fosse um fundo vermelho, perdão, aqui, então, beleza, ele é o fundo vermelho. Mas se eu jogar ele para baixo aqui, vocês vão perceber que o fundo vermelho, eu vou tirar o olhinho aqui, quando eu tiro o olho ele fica invisível, tá? E vocês vão ver que o meu fundo não está vermelho. Por que ele não está vermelho? Não está vermelho porque existe essa camada de ajuste que acabou alterando a percepção. Aqui agora eu tirei o olhinho tanto da camada de ajuste quanto da camada de fundo. Então, quando eu cliquei quando eu coloco essa layer de ajuste, então ele está ajustando o matiz da minha imagem vermelha até ficar roxa. Como é que eu faço para trazer de volta aquela telinha de ajuste? É só dar um clique aqui na camada de ajuste e ele retorna aqui, ele fica no menu propriedades. Mas é só o matiz saturação que fica no menu propriedades? Não. Todas as camadas de ajuste que você clicar vão estar aqui no menu propriedades. Então aqui neste caso, eu transformo o meu fundo na cor que eu quiser. Então aqui, por exemplo, ele quase não alterou o vermelho. Então aqui ele está alterando. O que ele está fazendo aqui? Ele está mesclando, então ele está jogando um pouco de cor. Está jogando o matiz azul em cima do matiz vermelho e aí está dando essa coloração amarela. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que você pode entender, trabalhar, enfim. Então, por exemplo, eu não quero alterar o matiz, eu quero só alterar, na verdade, a saturação dele. Então, eu quero deixar esse vermelho mais opaco, né, menos vibrante, como está aqui. Então, por exemplo, eu poderia pegar e reduzir esse slider e aí iria ficando mais opaco, mais acinzentado até ficar completamente cinza. Ou então deixar ele mais brilhante do outro lado. Então posso deixar ele no meio aqui, que é onde a gente estava trabalhando, por exemplo, um pouquinho menos. Então só para vocês entenderem o funcionamento de uma máscara, de uma camada de ajuste, tá? Não uma máscara, uma camada de ajuste que tem uma máscara que influencia a imagem totalmente. Se branco é a representação no Photoshop que influencia toda a camada, então eu poderia determinar, por exemplo, que essa camada só ajustasse partes que eu quero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver aqui, eu vou tirar o olhinho da camada vermelha e eu vou devolver a plantinha que está aqui, ó, que a gente colocou de papel. Então aqui a minha camada do Hue Saturation que eu cliquei, ela já voltou aqui para cima, e ela vai alterar a percepção da minha flor. Então, por exemplo, eu quero que ela seja roxa. Então eu vou puxar aqui para baixo até ficar roxo. Legal, Ada, ficou roxo mesmo. Mas aqui qual que é o problema? O problema é que ele alterou toda a percepção do fundo, alterou esse caulezinho, eu não queria que nada disso tivesse sido alterado. Como é que eu faço então para tirar isso? Bom, aí você pode pintar a sua camada de ajuste de preto. Então é assim que funciona. Ó. Repara que quando eu clico aqui na layer, aqui as minhas cores, ele tá informando, ó, que são cores que eu selecionei, coisas que são coloridas. Então aqui eu tenho pintura colorida. Então se eu pegar lá um pincel de pintura e quiser pintar com vermelho agora, é só eu pintar e vai aparecer aqui pintura de vermelho. Ah, mas pô, não ficou vermelhado, ficou roxo. Não ficou roxo porque tem a camada de ajuste, lembra? Mas a pintura que eu fiz é vermelha. Então, se eu quiser pintar de azul, por exemplo, eu ponho a cor azul por cima, né, aqui troco, inverto aqui as duas cores. No teclado eu posso apertar o X para inverter essas duas cores, e aí a hora que eu pintar, ele pinta da cor azul. Só que logo que eu clico numa máscara, isso deixa de existir, mesmo que eu não aperte nada. Quando eu clico numa máscara, ele já transforma em preto e branco, porque máscara trabalha só com preto e com branco. Tá? Então, preto é não aparecendo, branco é aparecendo. Então eu vou
dar uns Ctrl Zs aqui para voltar, para tirar essa pintura que eu fiz, beleza? Então aqui agora eu voltei onde a gente estava antes. Eu tenho um fundo, eu tenho aqui, esse fundo é uma flor rosa com caule aqui no esverdeado, né? E aqui em cima eu tenho uma camada de matiz saturação que eu alterei o matiz da minha imagem abaixo para que ela ficasse com as folhas, né, as flores aqui roxas. Mas eu não quero que seja alterado no caule. Bom, se eu não quiser que seja alterado no caule, eu posso dizer isso para minha camada de ajuste. Tá vendo? Então aqui agora eu selecionei a camada, eu não selecionei a configuração, eu selecionei a camada. Repara que o quadradinho branco fica aqui e não, tá vendo? Aqui. Então aqui está selecionada a configuração, mas não é isso que eu quero selecionar a camada. Tá vendo que até mudou aqui a propriedade do que eu estou fazendo. Bom, então o que, que eu tenho que fazer? Se branco é aparecendo tudo, o que, que eu tenho que fazer para sumir com a cor aqui no caule? Eu tenho que pintar de preto. Então eu vou fazer o quê? Vou pintar de preto. Então eu coloquei o preto por cima, que é a cor que eu pinto com o pincel aqui é preta. É a cor que está por cima. Então legal. Então se eu pintar isso de preto, ele vai fazer sumir aquela camada de ajuste que eu tinha em cima ali, da onde eu pintei. Acontece que, como eu estou usando um brush de um tamanho relativamente grande, ele fica impreciso, tá vendo? Então ele acaba que interfere um pouco ali nas bordas das outras coisas, então ele acaba interferindo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá embaixo. Mas é basicamente isso. Aqui vocês estão percebendo, ó, que ficou pretinho onde eu pintei. Tá? Mas isso é para vocês entenderem a camada. Então, onde eu pintar a minha camada de preto, vai sumir o ajuste e vai mostrar a imagem original que está embaixo. Então, se eu pintar aqui, ó, uma letra A, tá um azulzinho bem fraquinho, que é, na verdade, o fundo original. Tudo bem? Eu vou deletar essa camada de ajuste e voltar ao normal. Então, isso é para vocês entenderem, por exemplo, que para eu alterar esta cor que eu quero alterar, ou a cor do caule, ou a cor de qualquer coisa que eu queira alterar, eu não preciso destruir a imagem. Eu não preciso acabar com ela, eu não preciso destruir a imagem. Eu simplesmente posso criar uma camada de ajuste de qualquer coisa que eu quiser. Tem várias camadas de ajuste aqui, depois a gente vai ver algumas delas. E a partir dessas camadas de ajuste, eu vou pintando as máscaras para eu não destruir a minha imagem original. Porque caso eu queira voltar na minha imagem original, eu tenho as máscaras como um artifício para não destruir o original. Então eu consigo fazer e refazer conforme a minha necessidade. Então essa é a nossa primeira grande vantagem do Photoshop em relação a todas as outras coisas. Tudo bem? O uso das máscaras. Máscara é muito importante, a gente usa para tudo. Tem, por exemplo, as máscaras também elas podem ser utilizadas para criar objetos, né? Então, por exemplo, essas máscaras de ajuste elas podem ser criadas, também utilizadas para criar objetos ou simplesmente para deletar coisas da imagem. Então vamos supor que eu não queira mais essa planta aqui, eu quero só o fundo, sei lá, por qualquer motivo aleatório. Então maravilha. Então eu vou clicar, vou criar uma máscara, não uma máscara de ajuste, né? Que é uma máscara de ajuste, ou seja, eu tenho naturalmente alguma configuração que eu quero fazer. Aqui é uma máscara convencional. Então a máscara é uma máscara de opacidade. Então, por exemplo, se eu pintar de preto qualquer área dessa que está aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer sumir aquela área que eu pintei. Então isso é particularmente eficiente para a gente recortar a imagem, que é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos no Photoshop. Né? O recortar imagem é a coisa que as pessoas precisam melhor aprender no Photoshop antes de fazer qualquer computação gráfica, tratamento e tudo mais. Então, independente da ferramenta que eu usei aqui para deletar o fundo, o fato permanece. Se puxa, mas eu deletei a mais esse canto aqui, eu não queria ter deletado, eu queria que isso aqui voltasse ao normal. Se você estivesse fazendo isso de maneira convencional, para voltar esse passo, talvez você tivesse que voltar tudo. Mas aqui, como eu estou usando máscara, eu não preciso. É só eu repintar novamente de branco e ele vai aparecer, vai acabar aparecendo tudo de novo. É só eu pintar de volta onde eu quero que reapareça e pronto, ele reaparece exatamente aonde eu estou pintando. Então isso é uma das coisas maravilhosas do uso da máscara. Então não aqui, eu só vou aumentar o tamanho aqui da minha borracha, né, só para vocês entenderem, eu posso aumentar o tamanho dela aqui, da minha borracha, não, do meu pincel, e aí eu vou pintar em cima das coisas que eu
quero que realmente apareça. Então, enfim, só para vocês entenderem como que funciona a máscara. Ah, mas eu não quero mais essa máscara, eu quero a imagem original de volta. Eu não quero mais uma máscara, sei lá por quê, mas eu não quero mais. Então você pega, deleta a máscara, arrasta ela para cima da lixeirinha. Ele vai perguntar se você quer aplicar a máscara ou deletar realmente. Você manda deletar e ponto final. Então pronto, acabei, não tem mais o uso das máscaras. Então a máscara pode ser utilizada então para tratamento de imagem com essas máscaras de ajuste que nós temos aqui e também pode ser utilizada para recortar imagens, né? Então eu não preciso, por exemplo, criar primeiro a máscara para depois pintar e recortar. Eu posso primeiro fazer a seleção da imagem. Então, por exemplo, eu vou pegar uma ferramenta aqui de seleção que é o laço. Então eu posso fazer uma seleção bem tosca aqui. E essa seleção tosca, depois eu posso transformar numa máscara. Tudo que tiver selecionado, o Photoshop entende que se você apertar o botão de máscara, ele está querendo que você crie uma máscara. Então ele já entendeu isso, fazendo, olha, e como eu selecionei isso, né, e fechei, ele entende assim, olha, tudo que está dentro desse conteúdo fica, todo o resto vai embora. Então, tá aqui a máscara que foi criada com isso, tá bom? Então, para vocês entenderem que máscara é uma coisa maravilhosa, a gente vai usar pra caramba. Além disso, a máscara pode ser aplicada especificamente dentro de um único layer. Às vezes eu tenho coisas assim, por exemplo, eu quero que ela só seja aplicada por layer que está logo abaixo, não influencia o resto, né? Então vai acontecer isso, a gente vai precisar trabalhar também. Uma outra funcionalidade dessas ferramentas que nós temos aqui, aqui eu tenho essas camadas de ajuste, mas eu não tenho só isso. Eu tenho aqui também as ferramentas de criação de cores, de padrões, de gradientes, de cor sólida, de gradient map, né, que é para influenciar uma imagem. Então, por exemplo, eu gostaria muito que essa imagem não fosse formulada por essas duas cores, eu quero que ela seja formulada pela luz laranja e pela sombra azul, né, que é um tipo de padrão que as pessoas gostam pra caramba. Então, por exemplo, eu quero que ela seja iluminada pelo laranja, né, então eu vou pegar aqui a cor laranja, tá aqui laranja, que é bem o padrão hollywoodiano, tá? O padrão hollywoodiano se utiliza muito do padrão blue and orange, né, para transformar cores. Então, por exemplo, isso aqui acaba criando até uma... Aí, por exemplo, ó, tá vendo um padrãozinho em que a minha cor principal, minha luz, ela é de uma cor e a minha sombra ela é de uma outra cor. Esse tipo de coisa, por exemplo, é mais ou menos o que o Spotify fazia nas campanhas dele antigas e tudo mais. Então, só eu vou cancelar aqui que eu não quero criar e vou deletar. Eu posso criar, por exemplo, fundos a partir disso. Então, é muito amador se você ainda faz fundo assim. Você vai lá, cria uma baita seleção enorme, cria uma nova layer, aí você pega o baldinho que está aqui de cor. Eu tô imaginando vocês pensando, nem sei se o baldinho tá aqui, ó. O baldinho, aí o baldinho você seleciona a cor que você quer, pode ser até esse azul mesmo, dá ok, você clica no baldinho. Aí o baldinho vai lá e pinta de acordo. Olha meu computador travando por causa do baldinho de cor. Aí pinta de baldinho de cor aí da cor sólida que você quer. Beleza, aí eu quero mudar agora essa cor. O que eu tenho que fazer? Eu quero pintar de verde. Então eu tenho que vir aqui, eu tenho que selecionar a cor de volta, eu pego o verde, dou um ok no verde, clico no baldinho de novo, aí ele vai lá e pinta de verde também, novamente. Então isso aqui é uma maneira amadora de você criar um fundo. E você fica com pouca maleabilidade, por exemplo, na hora de alterar as cores. É um processo meio artesanal. Eu tenho que selecionar, pintar, enfim, fica esquisito. Então vamos lá. Como que eu faço isso de maneira profissional e de uma maneira como o Photoshop, com as ferramentas que nós temos no Photoshop? Eu através das máscaras de ajuste. Então tenho lá o Solid Color, tá vendo? Solid Color, ele me permite criar uma camada de cor sólida, simples assim. Então eu vou lá, pego, eu quero criar uma camada de cor sólida nesse tom, nessa tonalidade que está aqui, dou OK, maravilha, fechei. Tá, olha aqui, ó, Color Fill. Aí você pode renomear. Para renomear, clique bem em cima do nome, ó, ele vai me dar a ferramenta aqui de renomear. Dá dois cliquezinhos rápidos aqui em cima dele, ó. Vou fazer, fundo rosa. Tá bom, não é rosa, né? É magenta, beleza. Legal. Eu quero passar ele para baixo, vou deixar ele aqui em cima mesmo. Legal, se eu quiser alterar essa cor, o que eu faço? Eu tenho que pegar o baldinho, alguma coisa? Não, é só você dar dois cliques em cima desse quadradinho de cor aqui, que ele vai abrir o Color Picker, né, o selecionador de cor aqui, e eu venho aqui e digo para ele assim, agora eu quero dessa cor. O legal é que ele vai mostrando aqui, ó, meio que ao vivo,
o que está acontecendo. Então eu consigo visualizar antes de eu clicar OK. Então, gostei desse verde, gostei desse amarelo. Eu tenho que pintar para ver, né? Gostei, não, eu quero um pouquinho mais para dentro, quero uma coisa mais acinzentada, dou OK. Ou então eu vou lá e cancelo porque eu não quero mudar. Aí o bacana é que ele também tem uma máscara, tá vendo? E essa máscara me permite então pintar em certas regiões. Então se eu quero pintar aqui, não quero pintar tudo, é só eu pintar de preto as partes que eu não quero que apareça, lembra? Então se eu pinto de preto, ele deleta a máscara em certo lugar. Tá vendo? Olha que beleza. Então aí, o que está mostrando aqui embaixo? Está mostrando, na verdade, ó, é o fundo, né? Que está aqui desse azul. Se eu pintar aqui mais ou menos na posição onde estava a flor, ó, vocês vão ver que a flor está aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, basicamente, o que eu tenho é um fundo rosa com uma máscara maluca que eu criei aqui por cima, e embaixo eu tenho essa imagem sólida que está aqui. Então, trabalhar com máscara é fundamental para quem pensa, pretende e quer trabalhar com Photoshop. Então, máscara é essencial para trabalhar com o Photoshop, tá bom? Então, máscara tem uma série de possibilidades interessantes. Essas são as principais que eu tenho para mostrar para vocês, e conforme a gente vai se utilizando, eu vou falando mais sobre os tipos de máscara, as máscaras que nós vamos criando. A gente tem ainda, por exemplo, a possibilidade de suavizar a máscara, de transformar a máscara num sólido, de salvar a seleção, enfim, de gerar máscara a partir de canal, enfim, uma série de coisas. Tudo bem? Então isso foi introdução às máscaras. Valeu, gente. Um abraço.